Inicio essa sessão cumprimentando os membros honorários vitalícios dessa casa aqui presente, os medalhas Rui Barbosa, a diretoria do Conselho Federal, os presidentes e as presidentes de seccionais, os presidentes e dirigentes, os presidentes de Caixa de Assistência, os demais dirigentes de seccionais e subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, os senhores conselheiros e as senhoras conselheiras. Nas duas últimas semanas, esta casa obteve para a advocacia e para a sociedade brasileira duas vitórias que resguardam e fortalecem nossa profissão e o Estado Democrático de Direito. Em uma ação movida por nós, representantes da classe, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o cometimento de abuso de autoridade e de violação de garantias na análise e exposição ilegal de comunicações entre advogado e cliente por um delegado de Polícia Federal. Trata-se de abuso cometido por um agente público e não pela instituição Polícia Federal. Mas a ilegalidade gravíssima, ameaçando o sistema de direitos e garantias protegidos pela Constituição. É por isso mesmo que buscamos agora a condenação criminal do culpado, zelando para que ele tenha acesso ao contraditório e ampla defesa. Nossa segunda vitória, ainda juntos, como sempre, foi a revisão da proibição de conversas entre advogados que constava em decisão da lavra do ministro Alexandre de Moraes. Em resposta ao OAB, o ministro esclareceu a decisão original, dizendo que inexiste tal limitação. Hoje, nenhum advogado está impedido no Brasil de falar ou manter contato com seus colegas, o que é óbvio. Se algum magistrado de qualquer tribunal e até mesmo do Supremo Tribunal Federal insistir em tal ilegalidade, a ordem já tem assegurado as bases para combater e derrubar tal absurdo. Nossa obrigação, senhoras e senhores, é atuar em favor das prerrogativas de qualquer um dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas do país. Este plenário é testemunha. Os olhos da ordem não se voltam aos clientes dos advogados, mas sim às prerrogativas profissionais. Nós já defendemos as prerrogativas do então advogado Cristiano Zanin, que atuava na defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também defendemos, recentemente, as prerrogativas de Frederico Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Militantes da esquerda e da direita usam as redes sociais e os veículos de imprensa para criticar a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós não aceitamos fazer campanha eleitoral nem defender os candidatos nos processos judiciais. O que defendemos são as prerrogativas da advocacia, não os clientes e nem as causas dos advogados. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai aos rincões deste Brasil para averiguar e proteger as prerrogativas de colegas anônimos. Com o nosso plano de interiorização, investimos na construção de coworkings e na compra de computadores e outros equipamentos para que recém-formados e colegas com menos recursos possam trabalhar com dignidade. Trabalhamos para reduzir cada vez mais o fosso entre quem advoga nas regiões ricas e as mais pobres do país. Com essa fala inaugural de nossa primeira reunião do Conselho Pleno de 2024, quero me dirigir especialmente às conselheiras e conselheiros federais, titulares e suplentes, os 162 conselheiros e conselheiras federais do Brasil, verdadeiras e verdadeiros líderes da advocacia nacional. Vocês formam o Senado da Advocacia, eleitos para representar a classe em temas nacionais e escolher de forma congressual a diretoria do Conselho, ao qual cada um pertence, assim como ocorre nas casas parlamentares. Dirijo-me igualmente às presidentes e aos presidentes de seccionais, guerreiras e guerreiros em favor das prerrogativas. Assim como em 2022, neste ano de eleições municipais, estaremos em contato com os diretórios nacionais dos partidos e chamaremos seus advogados para nos reunirmos. A OAB estará à disposição de todas as advogadas e advogados eleitorais para fazer valer suas prerrogativas, como o acesso aos autos e o direito sagrado de proferir as sustentações orais. Neste ano, também teremos eleições internas da OAB e com novidades. Uma delas é o novo provimento eleitoral que contém dispositivos para combater a desinformação, as mentiras, as montagens, os sites apócrifos
e outras más condutas. As condutas que cobramos de quem está fora da OAB também valem para dentro de nossa instituição. Haverá punição exemplar para quem se valer de ofensas à honra de colegas advogados e advogadas durante o pleito. Senhoras e senhores, a advocacia é a profissão mais bem organizada e estruturada do país. Por meio da OAB, a classe tem obtido conquistas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Há diversas vitórias que beneficiam 100% da profissão, como a manutenção da advocacia no Simples. Isso foi resultado do nosso diálogo com as diferentes forças políticas representadas no Congresso e de nosso empenho em contrariar os interesses do governo federal nesta matéria. Outra vitória que atende à totalidade da classe foi a obtenção no STJ da decisão que determinou o cálculo dos honorários de sucumbência de acordo com os percentuais fixados pelo Código de Processo Civil. Ou seja, não dependemos mais do humor e simpatia dos magistrados brasileiros. Isso só foi possível porque trabalhamos duramente, contrariamos parte dos ministros do STJ e também posições dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos recebido críticas e até chacotas, porque elegemos o diálogo como meio de negociar e resolver divergências com outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Minha consciência está em paz, porque sou eu quem vai ao Supremo Tribunal Federal quase que semanalmente para despachar com o ministro Alexandre de Moraes em defesa das prerrogativas da advocacia e como qualquer outro ministro. Não teve uma decisão equivocada aos nossos olhos do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal do país que a ordem não tenha se contestado. Como resultado, a esmagadora maioria dos nossos pedidos foram atendidos e as prerrogativas asseguradas. Em uma minoria de casos, em que ainda não obtivemos vitórias, seguimos trabalhando. Os advogados, por exemplo, de presos do 8 de janeiro, tiveram problemas inaceitáveis para acessar os autos e os clientes. Eles tiveram suas prerrogativas defendidas e asseguradas pela OAB e não por outras instituições ou pessoas. A atuação da OAB em favor da classe e das prerrogativas está em diversos espaços. Nossa atuação no Congresso, por exemplo, resultou na atualização do Estatuto da Advocacia com fortalecimento da inviolabilidade dos escritórios. Também conseguimos extinguir a possibilidade de juízes multarem advogados que deixam seus casos. Agora, só a ordem poderá processar disciplinarmente os colegas, assim como já acontecia com a magistratura e o Ministério Público. Já tivemos propostas nossas sancionadas, tanto pelo ex-presidente Bolsonaro, como também pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A independência da OAB em relação à administração pública, governos, partidos e ideologias é fundamental. Vejam, fomos à justiça para defender a ciência quando o negacionismo ameaçou os direitos fundamentais à vida e à saúde. Atuamos para proteger os dados pessoais das cidadãs e cidadãos em uma ação que se provou ainda mais acertada agora que o escândalo da ABIN veio à tona. Combatemos as mentiras contra o sistema eleitoral. Fomos a primeira entidade a se manifestar pela legitimidade do resultado eleitoral de 2022. Cobramos do Ministério da Educação, nos diferentes governos, o fim da liberação dos cursos de direito sem qualidade. Rechaçamos o vandalismo de 8 de janeiro. Defendemos a Constituição. Mas lutamos contra as violações de prerrogativas e das defesas dos presos naquele episódio. Apontamos equívocos do Supremo Tribunal Federal quando advogados foram impedidos de acessar autos, de se reunir com seus clientes e de proferir sustentações orais. Graças ao diálogo civilizado, por meios institucionais, fizemos valer os direitos dos colegas. A advocacia e democracia caminham juntas. Somos a profissão das liberdades e dos direitos. Somos a voz constitucional do cidadão. Defenderemos sempre uma OAB da advocacia e do Brasil, como fizeram todos os ex-presidentes da história de nossa instituição, aqui muito bem representado pelo presidente Busato e pelo presidente César Brito. Seguiremos unidos a sociedade brasileira em busca da consolidação do Estado Democrático de Direito. E com essas palavras, senhoras e senhores, declaro aberta a primeira sessão do ano do plenário do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Que Deus abençoe a advocacia brasileira. Um bom dia a todos e uma excelente sessão.